E começa aqui... Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do nosso Segunda Popular. E hoje vamos falar de uma temática diferente, se não me engano a gente não abordou tanto ela até dessa vez. Vamos falar sobre os Panteras Negras, acho que, se não me engano é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Falar do filme Judas e o Messias Negro. Talvez você não conheça, porque é um filme que teve problemas muito graves na bilheteria, vendeu muito pouco, e no streaming a gente acabaram tendo os números, mas não foi um grande esse filme, vamos falar sobre isso inclusive. E dar esse gancho pra gente começar, assim, e apresentar nossos convidados hoje. Frog, como é que você achou esse filme? Eu acho que é uma pergunta boa, de onde veio? Começar aqui, já vou abrir com essa pra saberem que eu sou enviesado pra caralho. Esse filme é um dos meus filmes preferidos, tipo, de todos os tempos. Assim, eu amo muito esse filme, eu gosto muito desse filme, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu não lembro como eu descobri esse filme. Eu lembro que, mano, no meio da pandemia, eu fiquei sabendo que ia ter um filme dos Panteras Negras, e aí assim que saiu eu fui atrás pra assistir, porque, enfim, é um dos pontos. Esse filme é um filme que saiu no meio da pandemia, saiu em 2021. Mas eu gosto muito desse filme, eu queria fazer muito episódio sobre esse filme, mas eu também quis trazer um camarada aqui que, mano, a gente achou que ia agregar pra caralho, assim, e tanto pelo conteúdo quanto pela pessoa que ele é, então, enfim, a gente quis trazer o Marcos aí. Por favor, Marcos, se apresente, nos diga quem você é, faça o jabá, diga se você gostou ou não desse filme aí, fala qual foi pra você. Eu vou ser igual o Frog, eu vou ser 100% enviesado, eu sou e amo esse filme demais, é um dos meus filmes favoritos da vida também, mas deixa eu me apresentar, vamos do começo. Meu nome é Marcos Caim, eu tenho 32 anos, eu sou criador de conteúdo, eu falo de raça e classe a partir de uma perspectiva marxista e pan-africanista, e eu também sou estudante de licenciatura. E assim, esse filme ele também me alcançou, mas ele me alcançou um pouco depois. Foi quando eu tava ali já no pezinho, já radicalizado, mas ainda não tava querendo criar conteúdo, não tava querendo me envolver, só queria estudar, aprender. E aí quando eu vi esse filme eu fiquei apaixonado, aí deu a centelha da revolução no meu coração, queimou. Eu lembro de estar no final do filme naquela parte que ele fala: eu sou um revolucionário, tá de pé na sala chorando aos prantos e falando: é isso aí que eu quero viver e morrer por isso aí. E aí depois disso tudo mudou, eu sou apaixonado tanto pelo filme como pelo dos Panteras Negras, como pelo Fred. Acho que esse episódio vai ser muito legal pra mim, muito especial. Agradeço o convite aí de vocês. Deputy Chairman Fred Hampton, ordeiro numa Black Panther Party. Repeat after me. I am a revolutionary. I am a revolutionary. I am a revolutionary. Pra gente dar um pouco da ficha técnica do filme, pra gente ir pra algum lugar, o filme ele é bem recente, tá? Caso você tenha ouvido falar, ele é de 2021. O diretor é o Shaka King, e eu cheguei a dar pra procurar, ele fez alguns episódios, ele tem uns curtas, mas a grande produção dele acabou sendo esse filme. E saiu durante a pandemia, 2021, então imaginamos que isso foi um baque pro filme, ele tá na HBO até hoje, inclusive, mas ele foi uma completa falência do ponto de vista comercial, poucas pessoas assistiram, o filme não se pagou desse ponto de vista, e eu acho que é uma linha que a gente pode tratar mais pra frente, inclusive, porque determinados temas acabam não sendo tão chamativos para um público aberto, assim. E é um filme indicado pro Oscar, assim, até levantar essa bola, assim. Do ponto de vista técnico, é impecável, assim. Tudo nessa porra desse filme é bom. A atuação é boa, a trilha sonora é boa, o jeito que a história é narrada é boa, tudo é incrível, assim. Se você quer assistir só por um filme, vale a pena, mas a gente vai falar mais aqui de outras coisas que podem te pegar. E para dar um contexto, o filme se trata das Panteras Negras a partir mais ou menos da década de 70, e a gente vai acompanhar o Bill O'Neill, que é uma pessoa que foi presa assaltava alguns carros e fingia ser um policial da FBI, e o FBI pega ele pra ser um infiltrado dos Panteras Negras. Então ele vai entrar no grupo, vai fingir ser alguém que tá entrando na linha deles, vai participar da equipe de segurança dos Panteras Negras, então ele alça cargos, ele vai longe, sempre sendo um informante do FBI. Tá, então acho que esse é um ponto interessante. Talvez essa seja a primeira coisa que eu diria que é uma decisão narrativa muito diferente. Eu acho que se eu visse no papel eu acho ele esquisito, mas tecnicamente o personagem principal do filme
é o grande traidor do filme. A gente acompanha o Bill e, tipo, na verdade, por mais que seja estranho falar isso, você fica aflito por ele, você quer que ele seja pego, mas também não quer que o cara morra espancado, e aí, tipo, gera um sentimento muito ambíguo do filme, só que você tá vendo o cara passar todas as informações do Pantera Negra pro FBI. Então é uma agonia de você ver o filme inteiro. E eu acho que essa é a primeira decisão, assim. Obviamente o projeto foi pensando nessa linha, e algo que se eu visse no papel, assim, eu acharia estranho, eu acharia talvez de mau gosto à primeira vista, mas a forma como a narrativa te traz, assim, é impecável. Acho que a gente podia começar por aí. Não, assim, eu acho, tipo, o filme, de novo, sou enviesado, mas, assim, o filme eu acho lindo, assim, eu acho, tipo, a produção é absurda, as atuações são absurdas, a trilha sonora desse filme é um absurdo, só que eu acho interessante, porque eu acho que pra mim a questão toda do filme já pega pelo nome, tá ligado? Eu acho que já começa pelo nome, porque o nome, tipo, não tá falando sobre, tipo, o nome não é aqueles nomes traduzidos bizarrões, assim, de Sessão da Tarde, tipo, o traidor dos Panteras Negras. Não, o nome do filme é Judas e o Messias Negro e traduziram dessa forma. E aí eu acho que já tem uma coisa assim, uma coisa muito impactante de tratar, tipo, Judas, no sentido de traidor, e o Messias Negro. Mas já começa por aí, você fala, mano, que porra é essa? Por que o filme chama isso se o filme é dos Panteras Negras, sabe? E nenhum personagem chama Judas, por exemplo, tipo, não é que é o nome do cara, nem nada assim. Então, tipo, eu acho que já começa por aí, eu acho que o filme já joga também essa discussão já de início. Infelizmente é isso, o filme comercialmente ele não deu sucesso, eu acho que tem vários fatores envolvidos, mas tem uma questão que é muito objetiva que a gente precisa ser falada. É um filme, querendo ou não, tipo, hollywoodiano no sentido de produção, de escopo, etc., que fala de um partido revolucionário. Então, assim, é meio esquisito ver isso na indústria cinematográfica hollywoodiana, ver isso aparecer em Oscar e tal, mas na prática é isso. Falar do legado dos Panteras Negras, que eu acho que tem um pouco também, e a gente pode entrar também disso mais pra frente, que um pouco dessa, entre aspas, muito fetichização do que eram os Panteras Negras, no sentido até de deslocar eles pra uma pauta meramente racial e deslocar eles da pauta de classes, né? E aí eu acho que tem a ver um pouco isso, e isso, já adianto, o filme não faz isso. O filme, ele martela muito no ponto da luta de classes, isso é muito legal também, de ver um filme forte, bem produzido sobre os Panteras Negras, que mostra realmente o que eram os Panteras Negras. Eu concordo 100% com o que o Frog falou, e assim, eu quando assisti o filme, eu tava ali naquele processo de radicalização e assisti ontem de novo pra poder escrever, né, fazer meus comentários. E eu tava ouvindo, falando assim, eu não tô acreditando que Hollywood está falando isso. Acho que na primeira vez que aparece o Fred Hampton ainda no telão do FBI, ele já fala, nós não vamos combater o racismo com nenhum capitalismo negro, nós vamos combater com o socialismo. Essa frase é a minha favorita dele. Eu falei assim, eu não tô acreditando que Hollywood vai falar isso, mas eu tava esperando a todo momento que o filme fosse inventar um fantasma, um espantalho sobre o socialismo, ele não fez isso. E essa questão de deslocar os Panteras Negras apenas para pauta racial é muito comum. Eu conheço Panteras Negras desde que eu era criança. E eu fui descobrir que eles eram marxistas recentemente, porque dentro do movimento negro se faz um processo com eles, com o Frantz Fanon, que é de retirar deles o marxismo e deixar apenas a pauta racial, como se eles não fossem um partido marxista-leninista que tivesse as suas bases. Inclusive, lá no programa de 10 Passos, eles têm uma parte do programa que eles falam assim, paz, pão e terra, diretamente inspirado no lema soviético. Então, assim, retirar isso deles, eu não sei se é por uma questão de tentar, porque existe isso muito no meio do movimento negro, de rejeitar o marxismo com aquela velha história de, uma ideologia de brancos. Isso não é pra gente, isso tá muito distante, isso, a gente aqui é outra história. Mas é importante fazer esse resgate, e principalmente de um camarada que não tinha vergonha nenhuma de falar, nós somos marxistas, eu sou marxista, de toda hora trazer essa questão da luta de classes. A gente vai falar disso com certeza mais pra frente, mas como ele unifica até os diferentes grupos raciais e aponta, o inimigo é outro. O inimigo não é você, branco, pobre, não é você, latino, não é a comunidade negra, o inimigo é outro. Vamos apontar o verdadeiro inimigo. Eu acho brilhante a forma que ele faz isso, e realmente, o filme, a atuação até do Lakeith Stanfield é muito boa, que a todo momento você fica vendo na expressão dele aquela dualidade, de ele quer entregar, mas não quer entregar, você torce contra ele, você torce a favor dele, é muito bom você ver ele também, não sei se foi só o filme, a dramatização, mas você vê ele aderindo às ideias, e aí quando ele chega diante do FBI, ele fala, não, mas eu não quero isso, mas ele é obrigado. No meu resumo, eu coloquei isso, porque o FBI, ele pega esses jovens negros, né, em condição, ele e um outro camarada também dos Panteras, que também tá espionando, que estão desesperados, com medo da prisão, sabe o que é a prisão nos Estados Unidos, e obriga eles a fazer isso. É óbvio que eles ganharam dinheiro, é óbvio que eles são traidores, mas o verdadeiro inimigo também, como o Fred Hampton, a gente tem que apontar, não é nenhum desses negros, é o FBI, na figura do Hoover, que é o maior inimigo dos Panteras e que briga contra a liberdade. É irônico que o órgão de maior representatividade na
Terra da Liberdade fez de tudo e mais um pouco para poder silenciar um dos maiores ou o maior movimento de massas dos Estados Unidos. Tem um contexto interessante pra gente trazer só dos Panteras Negras, porque muito se fala dos Panteras Negras, né, e é muito tratado muito forte da experiência dos Panteras Negras da década de 60, 70 e começo da década de 80. E tem um motivo da gente falar isso. Na década de 80, final da década de 70, mas década de 80 principalmente, o Panteras Negras foi fortemente reprimido. Sim, tipo, fortemente é até um jeito suave de falar. Os Panteras Negras, isso aparece no filme, né? Aparece no final do filme com a execução do Fred, mas é importante trazer esse traço histórico, porque a gente tá olhando pra década de 70, especificamente década de 70 nesse filme, mas eu gosto muito desse filme que ele traz exatamente, meio que quase como uma trajetória do que aconteceu com o Panteras também ao longo da sua história partidária, assim. Acho que o ponto principal que eu já quero entrar na discussão, que eu gosto muito do filme também, é como o Panteras, ele apresenta muito, como o filme em si apresenta essa relação do Pantera com as pessoas. E aí eu digo as pessoas em vários aspectos possíveis. Seja o Fred dando palestra na universidade, tipo, fazendo umas contraposições interessantes, com uma perspectiva de debate racial, contrapondo o identitarismo que ele enxerga naqueles estudantes e tal, já levando um debate logo no começo sobre relação de classes e opressão de classes, principalmente para as pessoas negras dos Estados Unidos. E seja depois quando eles estão vendendo jornal na rua, tá ligado? Que ele aborda uma senhora na rua e fala assim, não, porque o jornal, compra aqui o jornal, e ela fala, mano, não tenho dinheiro. Ele, não, mas a gente tem o bagulho de café da manhã, né, nosso programa de café da manhã de graça para as crianças, para elas poderem ir pra escola. E isso vai mostrando como eles, tipo, não abordam especificamente esses temas, mas mostra isso em vários momentos do filme, seja eles trabalhando nos cafés da manhã ou falando sobre isso. Então, tipo, eu gosto como o filme retrata isso, sem, tipo, ficar, tipo, muito focado, mas mostrar que realmente é a ambientação que a gente tá tratando. Um partido que tá trabalhando na base das pessoas, assim. Perfeito. Acho que tem uma linha, eu tô falando um pouco mais da nossa realidade no Brasil, assim, e acho que se você perguntar por aí, as pessoas vão saber quem é o Luther King, talvez por cima. Alguns que gostam mais de falar do assunto, estudar, vão meter o Malcolm X, mas até mesmo na faculdade, falo da minha experiência como uma pessoa que se formou em História no Rio de Janeiro, mas eu sentia que Panteras Negras era muito tipo, a galera acha legal. E a discussão nunca ia pra além disso, tá ligado? Foi um partido aí, e foi da hora, e foi isso. E eu gosto, isso pra mim é claramente a mão do diretor, assim, o filme, ele é muito didático, o filme mostra etapas e etapas de processos muito internos do partido, ao mesmo tempo que não é bobo, não é, tipo, jogado na sua cara. Então uma coisa que ele sempre fala assim, gente, pelo amor de Deus, a brisa que a gente tá gastando aqui, você que tem um filho, você precisa deixar o seu filho em algum lugar e você não tem dinheiro, porque nos Estados Unidos não tem creche pública, a gente não vai só ficar com a sua criança, a gente vai dar um café da manhã, e aí, essa eu acho uma cena que me pegou muito quando eu vi, que ele tá junto com as crianças, elas estão almoçando ou tomando um café, e ele tá repetindo as palavras de ordem do partido dos Panteras Negras, que é isso, o que a gente tá recebendo aqui, o que a gente tá dando pra vocês, o que a gente tá, na verdade, não dando, mas acho que o que a gente tá compartilhando com essas pessoas, é não só que o nosso governo acha errado, como o nosso governo trabalha ativamente pra acabar. O nosso governo trabalha ativamente pra acabar com a comida que a gente tá tentando colocar aqui. Então, até coisas menores que as pessoas, enfim, de coisas internas do partido, de cargos, né? O cara vira o cara da segurança e tem os guarda-costas pessoais e o Fred vai pra algum lugar ou outro. Caso, enfim, você nunca tenha visto o filme e tá pegando esse episódio de surpresa, né? A gente acompanha o Bill, que é um cara infiltrado do FBI, e o principal alvo dele é o Fred Hampton, que era o líder dos Panteras Negras na época, que era um jovem de só 21 anos, tá? Deixando claro também pra gente vai entrar nessa linha mais pra frente. Mas eu acho interessantíssimo e acho muito difícil fazer isso num filme. Você deixar didático, sem parecer que os personagens estão falando pra você, mas eles estão falando entre eles, eu diria que esse é o ponto mais alto, assim. Você termina o filme, você pode pegar ele sem saber absolutamente nada sobre os Panteras Negras, e você termina não só sabendo o que aconteceu, mas como o Marcos falou, você fala, porra, mano, vamos fazer, tem que fazer acontecer, caralho. Apesar que eu senti um pouco mais de tristeza vendo o filme ficou numa parte muito diferente, assim, o filme me deixou meio triste, mas a reta final dá uma subida, assim, que eu fiquei, caralho, porra, e as coisas não precisam ser ruins, a gente pode resolver as coisas. Eu concordo com o que vocês falaram em tudo, e eu queria acrescentar, é muito doido, né? Como o governo, ele queria acabar de qualquer jeito com esse programa, mas deu mais de $200 mil para um dos muitos infiltrados que ele tinha no Partido dos Panteras Negras. Ou seja, para acabar com a fome do povo não tem dinheiro, mas para destruir os revolucionários tem muito dinheiro. E eu acho incrível isso que eles constroem, porque eles mostram aquilo que a gente fala. Eles constroem na materialidade. Eles vão lá e falam, você vai aprender teoria? Beleza, legal. Mas ninguém aprende teoria de barriga vazia, com fome, precisando das coisas, e aí você senta com alguém e fala, não, escuta aqui um monte de palavras e depois vai pra sua casa. Não, eles alimentam primeiro, eles tinham um serviço de ambulância, uma clínica que eles estavam tentando construir, inclusive ele recebe o dinheiro pra fugir, e ele faz uma escolha, que ele fala, entre fugir e levantar a clínica, toma aqui o dinheiro, vamos levantar a clínica. Isso, assim, é de você
de arder o seu coração, de você falar, é isso que a gente tá querendo construir aqui. E eu acho incrível a forma como eles vão dando essa subida no final do filme, e é um crescente tão grande que você fica tenso. A gente que já tinha estudado já sabia o que ia acontecer, mas você fica tenso, torcendo pra não acontecer. E a brutalidade da polícia americana, como sempre. Eles entram na casa, e eu tava vendo, acho que até fala isso no final do filme, não sei se foi o documento que eu estudei, mas a polícia disparou acho que 90 e poucas vezes, e eles dispararam uma única vez, ou seja, até nisso eles são desproporcionais e covardes, mataram o camarada Fred dormindo, porque não tinham coragem de enfrentar frente a frente. E eu acho, assim, é incrível, como o Frog falou, que é o povo que é mostrado também, a relação com o povo. Tanto é que quando ele tá preso, quem reconstrói o quartel-general dos Panteras Negras não é nenhum revolucionário, é o povo. Vem gente das gangues, vem as moradoras, vem as crianças, o povo. E a gente não cansa de falar isso. A força do povo é incrível. O povo unido pode fazer coisas que são incríveis. E esse filme, ele me deu um sentimento muito forte de não era o camarada Fred, não é o camarada A, não é o camarada B, é o povo. E o Fred, ele se colocava no mesmo patamar que todo mundo. Ele conversava com todo mundo, não como um líder supremo, alguém que manda e as pessoas fazem. Ele conversava com todo mundo do mesmo lugar. Eu acho isso incrível numa perspectiva revolucionária. Trazer o povo pra perto é indestrutível. E foi muito forte esse filme quando eu vi o povo reconstruindo enquanto ele estava preso. Qualquer outro movimento de massa, se a gente for analisar, se o líder for preso, o movimento se esvai. Com ele preso, o movimento se fortaleceu. Eu acho essa perspectiva incrível. 18 months for the stolen car. 5 years for impersonating a federal officer. Or you can go home. The Black Panthers are forming a rainbow coalition of oppressed brothers and sisters of every color. Their aim is to sow hatred and inspire terror. I will learn all that I can. These ain't no terrorists. You can murder a liberator, but you can't murder liberation. You can murder a revolutionary, but you can't murder revolution. And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom. Uma das coisas que eu acho interessante, que eu acho que quebra alguns paradigmas que a galera tem também sobre os Panteras, que é, tipo, eu acho que talvez o diretor tenha tido essa atenção especial exatamente pra quebrar esse paradigma, porque tem um foco especial de como os Panteras Negras construíram suas alianças políticas. Tem algumas cenas dedicadas pra isso, e aí eles passam por diversos grupos de organizações políticas, seja de, tipo, uma organização política similar, só que de latino-americanos, etc. Mas, eventualmente, eles chegam até a abordar uma organização que dá a entender que é, tipo, supremacista branca, assim. Mas não fala nessas palavras, não tá, assim, mas eles usam a bandeira confederada, no fundo. Eles têm, tipo, uma questão de racismo ali bem dito, bem explícita, eu quero dizer. Mas, ainda assim, o Fred vai lá e fala na moral com a galera. Chega lá no comício dos caras e fala na moral e consegue construir uma aliança. Por quê? E aí eu acho que isso que é legal, porque muito se retrata também, até das pessoas que querem, eu acho que, tipo, acabar com a história, né, dos Panteras Negras, no sentido de destruir mesmo a história dos Panteras Negras, tentam retratar os Panteras Negras como se eles fossem, tipo, um certo extremismo racial, como se eles quisessem impor uma superioridade racial. Eu acho que essa tensão do filme sobre isso que é muito legal também, que o Fred tá lá ativamente querendo construir uma aliança, porque ele tá lá falando assim, mano, nós somos os Panteras Negras porque temos um objetivo tático específico em relação aos negros aqui nos Estados Unidos. Mas isso não significa que a gente é inimigo dos latinos, isso não significa que a gente é inimigo dos brancos, porque, como ele fala várias vezes no filme, o inimigo não é essas pessoas que estão ali, que estão protestando com eles. O inimigo é o burguês. Tanto faz a cor do burguês, tanto faz da onde é o burguês, que a questão não é essa, não é racial, quando se tá tratando de uma relação de classes entre a dominação da burguesia e a classe trabalhadora. Então é isso no filme, tipo, pensar depois, olhar pra isso e falar assim, mano, essa tensão especial tem um sentido e tem a ver também, não é inventado, né? Realmente, essa coalizão que mostra no filme chama-se Coalizão Arco-Íris, né? Que depois é bem famosa quando você tá estudando a história do Panteras Negras. E, cara, é muito bom, assim, essa tensão especial que se dá, como isso é construído, o protesto lá que tá todo mundo falando junto, a marcha que eles estão em conjunto.
a gente vê que há tensões, né? Não é idealizado, porque, pô, os Panteras Negras chegam lá nesse comício desse grupo de supremacista branco, os caras tá tenso, tá ligado? Eles estão lá prontos pra, mano, sacar arma e tentar e trocar tiro com essa galera, porque eles sabem que isso pode acontecer. Mas não, tem toda questão lá de alianças políticas que é pensado. O Fred, que é o líder do movimento, a gente acompanha ele só tem 21 anos durante o processo que a gente tá vendo, ele 20, 21, então a gente esquece que é uma pessoa jovem pelo jeito que ele se porta e tal. Mas tem um fator, o nome do filme é Messias e não é por acaso, né? E o Fred, eu acho que ele constrói muito bem isso, o personagem dentro da trama junto com o personagem da vida real. E ele fala a todo momento assim, não é que eu não quero ser o líder, é que não pode, não dá pra ter, não pode ser uma questão personalista, não se trata de personalismo, não é pra isso que a gente tá aqui. E ao mesmo tempo, isso que é foda, ele ao mesmo tempo ele entende que a imagem dele, os discursos dele, a pessoa dele atraem muitas pessoas. As pessoas gostam de ouvir ele, muita gente vai conhecer os Panteras Negras pela primeira vez por causa dele, e ele entende que ele é muito importante nesse processo, necessário, ele continua na luta dele, mas a todos os momentos possíveis que alguém indaga ele fala, não é que eu não quero morrer por essa luta, não é que eu não me importo com essa luta, mas essa luta não pode depender de mim, não pode depender de ninguém, esse é o ponto, não pode ser não pode ser, que sejam 100 pessoas, essa luta não pode depender das 100 pessoas, a luta tem que depender de todos nós. E ele faz uma coisa que, enfim, é difícil de entender na linha, que é tirar o ponto de que não pode ser ele o salvador, ao mesmo tempo que ele não pode desmotivar as pessoas. Ele tem que reforçar que quando o povo vai construir de novo é um momento importante. Quando ele tá conversando sobre fugir, ele fala exatamente isso assim, caralho, quanto dinheiro nós vamos gastar pra uma pessoa fugir? Porque independente de ser eu, não é, foda-se que eu sou que eu tô liderando essa porra, não é esse o objetivo. Se a gente pode construir um hospital, se a gente pode ajudar 10 pessoas ao invés de uma, nós vamos ajudar as 10 pessoas. A gente tá, ele questiona inclusive a discussão. Ele fala, a gente tá aqui perdendo tempo discutindo como é que eu vou fugir, ao invés da gente tá discutindo como nós vamos continuar a nossa luta. E quando a gente fala de marxismo, quando a gente fala de luta de classe, a gente fala muito dessa linha. Líderes são coisas que surgem, as pessoas gostam de lideranças, as pessoas gostam de discurso, a gente gosta de personificar a luta, infelizmente faz parte do nosso processo, às vezes, como dinâmica de grupo, mas é algo que precisa ser não desestruturado, não é algo que tem que ser desmontado, mas é algo que tem que ser usado de uma forma inteligente pelo marxismo-leninismo. E o Fred, ele tinha um nível de autoconsciência sobre esse processo, ainda mais pra uma pessoa de 21 anos, completamente fora da realidade. Você fala, não é possível que um maluco de 21 anos entendia coisas que nós estamos aqui, às vezes, há 60 anos, marmanjo de 90 anos nas costas de marxismo, que não entendeu, tá ligado? Então isso é muito doido, assim, tanto a parte de você pensar que esse cara existiu e falava isso, mas a parte como o filme reforça essa linha diversas vezes, do começo ao final, o Fred lembra que não tem que ser ele, que não pode ser ele, é pra ser todo mundo. Porra, do caralho, vai tomar no cu. Muito bom. Eu acho o Fred do caralho mesmo, não tem o que falar. E ele é muito avançado. E assim, eu tava vendo um pouco sobre a trajetória dele, e é muito louco que assim, ele é um cara que, desde o começo, era marcado pra ser isso, né? Porque a mãe dele era babá do Emmett Till, que foi um jovem negro que foi espancado, recebeu uma falsa acusação de estupro, foi brutalmente espancado, o corpo dele ficou irreconhecível, tanto é que a mãe dele, que era babá, não quis nem ver, eles viram depois no jornal. E aí, quando ele vê isso, ele tem um estalo de que eu preciso defender a minha família, eu preciso me defender, eu preciso defender os meus irmãos. E eu sempre gosto de falar que tem pessoas que vão só chegar ao marxismo pela teoria, vão conhecer a teoria e vão falar, pô, isso aqui é foda, isso aqui é do caralho, quero isso, quero melhorar a sociedade. Mas alguns de nós vão chegar, vão ser empurrados pro marxismo, porque pra quem vive lá embaixo, já é marxismo ou barbárie, já é socialismo ou barbárie. A gente vive na barbárie, a gente tá acostumado com a violência brutal do Estado. E aí o Fred, ele entra nessa luta e ele é muito maduro. As ideias que ele tem, é isso que o camarada falou, exatamente isso. Que ele tem uma consciência de que não vou colocar o ego em mim, mas não posso desanimar essas pessoas. Eu preciso ser, na linha tênue, aquele que motiva, mas eu não posso centralizar a luta em mim. E é muito difícil porque ele estava numa época em ascensão. O Malcolm X tinha morrido, o Martin Luther King tinha morrido, o Henry Newton estava preso e ele era o cara do momento. Qualquer outro cara que tivesse a cabecinha um pouco mais fraca ia centralizar tudo nele, mas ele falou, não, eu sou uma parte da revolução. E eu adoro como ele é muito avançado para a época dele. Discussões que a gente está tendo agora sobre não substituir o capitalismo por um capitalismo negro. Eu estava agora recentemente vendo alguns camaradas, né, alguns criadores de conteúdo negro falando, a gente não saiu na lista da Forbes dos maiores criadores de conteúdo negro. Essa é a pauta? É sério que essa é a pauta? A gente vai substituir? A nossa pauta é essa, querer sair na lista da Forbes. A gente quer trocar apenas as pessoas que estão lá por pessoas que são negras, numa representação completamente vazia. A gente não quer isso, a gente quer destruir o sistema. E ele já vem com essa frase
frase que já tem quase 60 anos e é muito atual. Toda a linha de pensamento dele é muito atual. Eu tava escutando, vou fazer até o jabá de vocês, hein? Tava escutando a aula de Pega Crítica, que tem um episódio lá que fala um pouco sobre, se eu não me engano, é um livro dele que fala com o povo onde o povo estiver. E é muito bom. Cada linha que ele lança é perfeita. Inclusive, tem uma linha que ele fala que os policiais param as mulheres que estão levando os filhos para os cafés da manhã e perguntam: "Ei, você gosta de marxismo?" E a mulher falando: "Nem sei o que é isso. Eu só quero alimentar os meus filhos." Olha o trabalho que esse cara faz. Ele dá o alimento, mas ele vai trazendo para a parte política e vai politizando, de modo que quando eles tentaram destruir, o povo se colocou na frente para falar: não, aqui vocês não vão mexer. Se vocês mexerem com o café da manhã das crianças, vocês estão mexendo com a gente. E construir de uma forma que o povo seja o agente que vai defender a revolução. Porque é isso que vocês falaram. Se a gente mira num líder e esse líder perece por alguma forma, ou morrendo, ou sendo preso, a revolução acaba. Agora, se a gente mira em construir com o povo, não tem o que para. E é isso que eu sinto falta, de uma construção real com as massas. Da gente estar com as massas de fato. Não só em palavra, mas em atitude. De construir de verdade. Porque eu sinto muita falta disso. Eu sinto falta da gente sentar e levar um café da manhã, sentar e fazer um jornal. É óbvio que tem, mas a gente tem muito grupo e não consegue se unir. Às vezes até dentro do nosso campo. E o cara conseguiu compor, como o Frog falou, com supremacistas brancos. Olha isso. O cara conseguiu compor com quem literalmente era o oposto dele. Mas ele falou: o inimigo não é você. Isso é uma visão muito aguçada. Porque o inimigo que a gente tem de ver é aquele que nos bate, aquele que nos agride de imediato. Por exemplo, vamos usar o exemplo da realidade brasileira. O policial que vai lá e agride, ele é também responsável. Mas quem tá por trás dele é o Estado. Muitas vezes o policial é um cara de quebrada também, é periférico, é pobre. Então a gente tem que entender quem é o verdadeiro inimigo. Não é o cachorro que tá na coleira, é o dono do cachorro. E eu acho que aí tem um gancho da hora pra falar, tipo, de trazer o assunto do nome do filme. Porque quem denomina o Fred como Messias é o FBI. E aí a gente vê isso logo no começo, quando o Hoover, né, que era o grande diretor, inclusive tem um filme sobre ele, bizarro, que, assim, pra quem não sabe, o Hoover era um fascistão, até não poder mais. E ele foi o chefe máximo do FBI por muito tempo. E o filme retrata ele aparece várias vezes dando essa orientação, e tem uma hora que ele tá dando essa palestra inicial pra mostrar quem são os Panteras Negras, quem é o Fred. E aí ele fala, tipo, uma frase que, tipo, a gente não pode deixar surgir um novo Messias no movimento negro. Não lembro exatamente como ele fala, mas... Então, a denominação de Messias vem por parte do FBI. E eu acho interessante isso, porque, né, a ideia de um Messias, a ideia de um Judas é colocada até pelo FBI. Em nenhum momento eles usam Judas, mas aí é exatamente a construção vem do outro lado, do traidor. Mas eu acho interessante essa escolha de palavras do Messias, porque pra mim, quando eu ouvi isso, pra mim, obviamente, vem a ideia imediata de um Messias, porque é uma equiparação a um líder político e um líder religioso. E é uma equiparação meio, tipo, nessa ideia de que eu imagino que o FBI estava tentando construir de um fanatismo, né? Então, quase que uma equiparação entre um líder político das massas, bem construído, como a gente tá falando, que é o Fred, assim, que é uma figura que é meio um líder natural do movimento, que vai surgindo, que é isso? Mano, você vai falando, e assim, eu fico pensando, mano, você vê os discursos gravados, que tem discurso gravado dele que você consegue achar no YouTube, assim. Mano, você vê o cara falando e fala, caralho, velho, esse cara fala bem demais. Porque ele tem um inglês bem puxado, assim. Então, pra quem não manja muito bem de inglês, quem não tem influente, fica até um pouco difícil. Mas você vai lendo os textos traduzidos do cara, você fala, mano, esse cara fala bem demais. Tem muito discurso dele traduzido. O FBI faz essa contraposição com, né, essa contraposição não, mas tratar esse negócio como se fosse um fanatismo, é também, eu acredito, né, pensando aqui, refletindo sobre, é como eles tentavam justificar, talvez até pra eles mesmos, no sentido do baixo clero do FBI, digo, os agentes, assim, pra eles comprarem o discurso, porque também tem um ponto importante, a gente só vê agentes do FBI brancos. O único agente do FBI negro que a gente vê, se não me engano, é logo no começo, quando trazem a oferta pra o Bill ser infiltrado. De resto, são só agentes brancos, são só pessoas brancas tentando minar o movimento negro. E isso, tipo, ó, com certeza isso não é coincidência, mas eu também aí eu fico pensando nessa escolha, que eu não sei se essa denominação de Messias é oficial, se realmente é histórica, ou se foi só pro filme, mas de qualquer jeito, tipo, é genial tratar como o FBI tenta de fato tirar e desconectar o movimento, tentar desconectar a pauta, desconectar da realidade pra trazer, não, esse cara é um fanático, a gente tem que impedir esse fanatismo aí que tá surgindo no povo pra que não tenha mais problemas. Tipo, é esse discurso. E eu acho isso bizarro. E eu acho que o filme traz isso bem pra caralho, assim, dessa perspectiva. Porque em nenhum momento eles tratam o FBI como legal, em nenhum momento, assim. Eu acho também genial isso. E uma coisa que me chamou muita atenção é que o agente do FBI, que tem mais contato com o Bill, a todo momento ele tenta fazer uma falsa comparação entre o movimento dos Panteras Negras e a Ku Klux Klan. É sempre ele tenta puxar isso. Fala assim, olha, tá vendo? A Ku Klux Klan é do mal, mas eles também
são a outra ponta. Como se fosse uma teoria da ferradura, sabe? Onde os extremos se encontram. Mas como o João já diz, né? Quem usa ferradura é jumento. Não é dessa forma. Não tem nem comparação. Não tem nada a ver. E quando a gente analisa tanto o programa dos Panteras Negras, em momento nenhum eles se colocam contra a população branca. Em momento algum tem nada que seja perto de ser uma supremacia negra. Não tem nada. O que eles querem é autonomia para o povo. O que eles querem é o que a gente quer também, pão, paz e terra. E é muito doido como eles sempre tentam puxar essa simetria. E assim, como o Frog falou, é muito legal você analisar que eles colocam esse agente branco e ele é a representação do Estado. É ele que age quase como se fosse um diabo. Se a gente for puxar essa metáfora bíblica, tem Judas, tem Jesus e tem o diabo, que toda vez te oferece mais e te tenta, e quando você não aceita, te obriga. É como o diabo tentou Jesus lá no pináculo do templo, e aí vai oferecendo as tentações. E quando o Bill tenta sair, ele fala, ó, se você sair, olha o que vai acontecer com você. Eles pegaram um rato, queimaram ele, jogaram no rio. Pensa bem, no final tenta comprar o silêncio dele também, com dinheiro, dando um posto de gasolina. E é muito doido que tanto o Hoover como esses agentes do FBI passaram limpo, a história não julga ninguém, morreram de velhice. Já o Bill, ele não aguenta tanta culpa e depois da entrevista que ele dá, ele se mata na mesma noite, mesmo ele tendo falado que estava tudo bem, que ele estava servindo o seu país, que ele era um agente, ele não aguenta, porque ele sabe que aquilo que ele fez foi muito grave. Mas se a gente for usar essa metáfora bíblica, a mão dos Estados Unidos, a mão do FBI é a mão do diabo, porque eles levam tudo isso a acontecer. Eu, particularmente, acho que eu entendo a dinâmica, entendo porque o FBI lançou isso, mas eu não gosto muito dessa figura messiânica ser atribuída ao Fred, sendo que tantas vezes ele relega esse lugar. Ele fala, eu não quero ser essa pessoa, não depende de mim, não é comigo. A todo momento ele se coloca como um ser humano, como os demais. Mas é inevitável fazer essa comparação, né? Aquele que vem pelo povo, que morre pelo povo, que age de uma forma a unificar. É muito doido isso, como tudo acontece e como a gente analisa que é uma construção que o filme faz para tentar mostrar o processo revolucionário e sem romantizar o FBI. Eu achei que o filme ia cair nesse lugar comum. Queria colocar, nós somos homens que estamos apenas fazendo o nosso trabalho. Nós apenas estávamos cumprindo ordens. E em momento nenhum eles caem nessa cilada. Até porque no final do filme mostra exatamente o que aconteceu. Ele ia voltar para a cadeia, mas o Hoover falou, não é o bastante. Nós não queremos ele preso. Porque ele preso não vai mudar nada. Nós queremos ele morto. E armaram uma tocaia pra matar ele. E dentro dessa linha, quando a gente chega na reta final do filme, né? A gente vê ativamente o FBI planejando um assassinato, como planejou outros também, de outros líderes da Revolução Negra nesse sentido. E eu acho curioso, o filme retrata muito essa linha, assim, que até mesmo dentro dos Estados Unidos, até mesmo com o próprio povo, eles vão tá pouco se fudendo pra propriedade privada. Eles vão tá pouco se fudendo pra coisas que eles mesmos colocam como pilares, né? Eu acho que a linha também, que o Câmara tinha testado, mas a linha covarde como é feita a invasão do domicílio e covarde como é feito o assassinato. É na madrugada, tem 90 disparos, 99 disparos contra um disparo, é pego de surpresa, as pessoas estavam de roupa íntima, estavam dormindo, e não satisfeitos dentro dessa linha, o Fred, ele é envenenado. Então ele já estava dormindo, dá a entender que ele estava já morto, ou já estava com os batimentos cardíacos muito baixos, então ele não acorda durante o tiroteio, e aí dentro disso, o FBI e as pessoas que foram mandadas atiram nele. E todos os outros são presos, eles também são alvejados, e outras pessoas tomam tiro nesse processo. Então a reta final do filme vai dando esse desespero, é agoniante, é triste de ver, a gente já sabia o final, mas isso não passa pelo processo, é uma cena angustiante da gente assistir. Porém, eu falo isso assim, foi um filme que me pegou de uma forma triste, eu fiquei mal o filme inteiro, mas a reta final, durante o filme inteiro que você assiste, você tá vendo atores, você tá vendo pessoas ali, e na reta final ele coloca pessoas de verdade. Ele coloca matéria de jornal, coloca entrevista, ele dá uma puxada pra gente lembrar assim, aconteceu, estamos vendo uma história real, mas a gente vai ver o que aconteceu depois disso. Então, assim, pra mim, é um filme angustiante. Eu acho que todo mundo deveria ver esse filme, todas as pessoas possíveis, ainda mais pensando que ele não chegou, tipo, não vamos ter mais coisas sobre isso, não vamos ter outras mídias porque ele acabou flodando no sentido comercial. Então acho que todo mundo deveria assistir. E faço questão, assim, não assisti eles outros, então não vou dizer se vai trazer, mas eu gostaria muito de trazer Malcolm X aqui, gostaria de ter o King, principalmente o Malcolm X, porque eu não aguento mais, pra fechar minha frase, assim, eu não aguento mais filha da puta na internet falar que o Malcolm X é o Magneto. Eu não aguento mais essa comparação burra. Eu não aguento mais. Puta que pelo amor de Deus, galera, assim, mano, não dá mais pra gente falar que o Malcolm X é o Magneto e o Luther King é o Xavier. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser burro.
A gente só pra falar essa frase, a gente passa, tipo, 1 hora de episódio explicando por que isso é uma frase burra. Então, assim, pra fechar o ponto, eu acho que, além de tudo, é um filme necessário. É um filme que me lembra por que eu gosto de cinema, é um filme que me lembra por que é da hora, por que vale a pena. Se você nunca ouviu falar dos Panteras Negras, você acabou de ouvir essa palavra pela primeira vez, o filme é do caralho. Se você gosta, se você estuda, se isso faz sentido pra você, o filme é do caralho também. Eu acho que é um filme didático de mostrar pras pessoas, é um filme que dá pra mostrar na escola, é um filme meio de professor de história em algum sentido também. Então, assim, recomendo sempre falar disso, recomendo mostrar pras pessoas, porque essa galera tomou no cu durante muitos anos pra ter a história dela esquecida, só porque a gente gosta de esquecer as histórias que são convenientes pro nosso governo. Então, eu não me lembro de ter lido sobre Panteras Negras na escola, não me lembro de ver isso nos vestibulares, até que nós somos do Brasil, e acho que tem outras discussões, mas mesmo dentro disso. Então, assim, a minha mensagem não é só assista, gente, assistam, falam desse filme, manda pro seu amigo, manda o episódio pra ver se ele gosta primeiro, depois ele vai ver o filme. Pesquisem sobre, assim, esse filme, ele é um retrato do que dá pra fazer com o cinema, que o cinema pode ser uma coisa da hora, a gente pode usar isso a favor de nós. Esse filme, eu já falei, é sensacional. Eu acho que esse filme mostra, além de tudo, assim, além de tudo que a gente discutiu hoje, porque o filme é sensacional. Se você não conhece Panteras Negras, eu recomendo que você consuma tudo e qualquer coisa que você achar do Panteras Negras, assim, de qualidade, claro. Mas, tipo, leituras, discursos que você achar, as traduções dos textos e tal, porque, mano, é muito bom. E eu sempre falo, o Panteras Negras, eu acho, né, e é uma visão pessoal, mas é que eu acho que o que a gente entende como necessário pro movimento comunista hoje no Brasil tem muito a ser aprendido com o que os Panteras Negras fizeram na década de 60, 70 e 80 nos Estados Unidos. Tipo, a gente olhar pra eles e aprender com o que eles fizeram seria muito proveitoso. Então, tipo, isso eu digo assim, nós, enquanto soberano, a gente tem Sameca exatamente pensando no que os Panteras Negras fizeram com as clínicas médicas. Não é coincidência, é uma inspiração direta pra gente. Mas, ao mesmo tempo, esse filme também, eu acho que ele traz uma perspectiva de como o Estado, né, o Estado dos Estados Unidos, agia fortemente na repressão de movimentos políticos, principalmente do movimento comunista. Isso não é específico dos Panteras Negras, isso surge com o macartismo, muito antes, etc., mas foi progressivamente ficando cada vez mais forte, e a gente vê o que aconteceu nos Panteras Negras, a ponto de eles executarem líderes políticos. Eles invadiram um apartamento e executaram um dos líderes desse movimento. Então é importante a gente ter isso em mente para demonstrar o real caráter do Estado burguês, principalmente nessa dita Terra da Liberdade. Eu acho que isso é o tema geral do filme, no final é esse, além de contar pra gente essa história linda e maravilhosa que é a história dos Panteras Negras e a história do Fred Hampton. Mas, enfim, esse filme é assim, mano, se você tiver a possibilidade de assistir esse filme, assista esse filme. Se você só nunca tinha ouvido falar e ouviu falar agora por causa desse episódio, assista muito esse filme e conheça mais sobre os Panteras Negras, só que eu tenho pra dizer. De resto, assim, vou deixar até pro Marcos finalizar aí pra gente, fazer o jabá dele também, as impressões finais dele, porque, mano, pra mim, assim, se eu ficar falando, eu fico 3 horas falando desse filme, se deixar. Então, é isso. Este filme é realmente tudo que vocês falaram e eu acho que ele vai num ponto muito importante de resgate dos Panteras Negras, de mostrar que não é só o visual, não é só a jaqueta de couro, não é só óculos escuros, não é só a boina legal. Eles tinham um programa político muito sólido, muito forte, que pode servir de inspiração pra gente aqui no Brasil em muitos pontos. Esse filme é um filme que ele vai mostrar a essência de um movimento comunista, de como eu acredito que deveria ser, de como eu acredito que a gente pode construir. E assim, atuações brilhantes, toda a parte técnica do filme, a fotografia, a trilha sonora, a forma como o filme é construído é perfeito, a direção vai te empolgar e te animar e ainda mais vai te instruir. E eu acho que a gente poderia também, se a gente tivesse uma Ancine forte aqui no Brasil, fazer dos nossos revolucionários brasileiros. Tem muita gente foda, preta, que merecia ter sua história contada. O Clóvis Moura, a Lélia Gonzalez, o Oswaldão, o Onofre Pinto, são camaradas que a gente mal conhece e mereciam ter a sua história contada. Fazer esse resgate através do filme é uma forma de trazer interesse, porque depois que o filme foi lançado, ele foi revisitado, o Fred Hampton, e muita coisa dele foi surgindo. Hoje ele é um camarada que ele tá crescendo nesse conhecimento porque o filme fez esse resgate. E assim, talvez você fique com o pé atrás, porque é um filme hollywoodiano, é um filme que foi indicado ao Oscar, mas pode ficar tranquilo, porque esse filme ele não tem nada de chapa branca, me surpreendeu em vários momentos e é uma pena que esse filme ele tenha sido lançado na pandemia, porque eu tenho certeza que se ele não tivesse sido lançado na pandemia, ele teria sido, até de certa forma, dentro do tema dele, um sucesso, porque ele é um filme bom, e eu não senti em momento nenhum que ele foi boicotado por causa do tema que ele aborda. Muito pelo contrário, as pessoas se interessaram em saber, mas infelizmente, como ele não deu lucro, é pouco provável que seja lançado outras produções que vão nesse mesmo caminho, mas é muito legal a gente ver a história de um camarada sendo construída com respeito, o legado dele sendo construído com muito respeito. Eu fico muito feliz, eu indico esse filme pra todo mundo, e
você, com certeza, depois que assistir o filme, você vai sentir essa chama da revolução arder dentro do seu coração. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanhe nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.